TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento de origem genética, que cursa com alterações da comunicação funcional. Pessoal, aqui já tem um conceito interessante, tá? Vocês precisam entender que a fala é uma coisa, a comunicação são situações diferentes. Eu posso me comunicar sem necessariamente usar a fala, tá? Vamos imaginar uma pessoa surda e muda, ela consegue falar? Preciso que vocês participem, tá, pessoal? Uma pessoa surda e muda consegue falar? Não. Uma pessoa surda e muda, ela é capaz de se comunicar? Sim. De outras formas que não seja através da fala. Então, o paciente, a criança autista, ela tem dificuldade na comunicação. Então, aqui já vai um alerta. Nós temos muitos pacientes autistas nível 1 de suporte que falam bastante, inclusive. Mas eles vão ter prejuízos na comunicação. Então, aqui já temos que ficar atentos a esse conceito. A comunicação é um conceito mais amplo do que a fala. E essa comunicação tem que ser também uma comunicação funcional. Então, eu posso ter uma criança que fala, eu posso ter uma criança que se comunica, mas ela não se comunica de uma forma efetiva, ela não se comunica de uma forma funcional. Ela pode falar, pode se comunicar, mas ela não consegue expressar o que está sentindo, ela não consegue entender o que o outro está sentindo, né? Ela não consegue perceber se você está conversando com uma pessoa que está triste, você não consegue entender aquele tipo de sentimento. E aí você vai ter prejuízos, inclusive sociais, que já é aqui o próximo aspecto do autismo, que também é importante a gente estar atento a isso, tá? Então, trazendo novamente conceitos iniciais: dificuldade com a comunicação, dificuldade com a comunicação funcional. Não necessariamente o autista tem dificuldades com a fala. Ficou claro isso para vocês? Quando nós formos falar de TEA nível 1 de suporte, vocês vão entender que o TEA nível 1 de suporte, ele fala. É obrigatório que ele fale, mas ele vai ter um prejuízo na comunicação, tá bom? Seguindo aqui, dificuldade na interação social. Nós, médicos, neuropediatras, avaliamos a interação social diante de alguns conceitos que também são importantes. Você tem que avaliar a interação social de uma criança com seus pares. Pares são crianças de idade semelhante, ok? E que sejam pares desconhecidos. Então, muitas vezes a gente observa isso no consultório. Ah, mas o meu filho brinca com o irmão dele. Então, se ele brinca com o irmão dele, ele não é autista. Não necessariamente. Ah, ele lá na escola interage com os coleguinhas, mas os coleguinhas ele já conhece há muito tempo. Então, esse tipo de interação, na avaliação criteriosa, a gente não valoriza. Vamos valorizar aquela interação. O exemplo que eu dou básico é assim: vamos supor que você chegou agora com seu filho num parquinho. Chega lá no parquinho, tem um monte de criança, né? Às vezes a gente usa até o exemplo da recepção da Crescer. Ó, seu menino chegou ali agora na recepção, tem lá um monte de brinquedo, depois vocês podem ir lá conhecer, uma estrutura sensacional. Mas assim, então a gente dá esse exemplo, olha, na recepção aqui, chegou lá, tem um monte de criança que seu filho nunca viu. Como que ele se comportou? Ah, doutor, aí realmente ele não vai buscar a interação. Ou então, quando alguém chega perto, ele se afasta. Então, a gente tem que avaliar nesse contexto, tá bom? Não vale familiares, não vale pessoas, porque, claro, dependendo, né, do nível de suporte, a criança até com os familiares ela não interage, mas eu estou falando para vocês estarem alertas às questões mais discretas, né? Aquilo ali que vai ficar mais de olho nesses aspectos aí, dos casos mais discretos, ok? Bom, então olha só, o que a gente tem que prestar atenção no caso do autismo? Dificuldade com a comunicação funcional, dificuldade com a interação social e esse outro aspecto aqui, ó, comportamentos repetitivos e interesses restritos. Eu, inclusive, estou trazendo para vocês os conceitos do DSM-5. Vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, os comportamentos repetitivos e interesses restritos, a gente vai dar exemplos práticos do que significa essa característica, tá? Bom, então o diagnóstico sempre vai ser clínico, que diagnóstico clínico não é baseado em exame. Raramente eu solicito exames para paciente com autismo. Na verdade, eu peço exames, né, exames de audição, para ver se a criança está tendo alguma perda, tem alguma perda auditiva que justifica um atraso de fala.
Mas assim, exames genéticos, ressonância, tomografia, né? Não há motivo para você solicitar esse exame, a menos que você realmente tenha uma suspeita bastante específica. Mas de um modo geral, a grande parte das vezes o diagnóstico vai ser clínico. E aí começa a dificuldade, porque olha só, pessoal, diagnóstico clínico depende muito da interpretação de quem está fazendo a avaliação. Se você conhece o autismo, se você estuda o autismo, se você está habilitado, você consegue olhar para aquela criança e ter um determinado tipo de interpretação. Se você não tem informação, se você não tem conhecimento, você pode olhar para a mesma criança e achar realmente que ela não tem nada. Mas é porque o seu olhar não está muito criterioso.